agradecer os aqui presentes, os nossos amigos Alfredinho e Verinha, que vieram nos dar o apoio. E hoje estamos realizando o nosso CEC18 circulando. Todos em pé, fazendo a oração. E hoje a oração nós vamos cantar. A 13 de maio, na cova da ilha, no céu aparece a Virgem Maria. Mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave. Colocando-nos debaixo da proteção do manto de Nossa Senhora de Fátima, rezamos Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou começar pelo fim, falando diretamente do segredo de Fátima. Por causa do horário, em geral eu costumo nas aulas colocar o relógio em cima da mesa, depois eu me esqueço de olhar o relógio. Então, eu não quero atrasar muito vocês e vou procurar falar do segredo de Fátima e, enquanto possível, tratar de outros assuntos que estão conexos com o segredo de Fátima. O segredo foi escrito em 31 de agosto de 1941 e destinado ao bispo de Leiria, Fátima. Depois ele foi reescrito neste ano ainda de 41, no mês de dezembro, com acréscimo de algumas observações, mas são poucas observações. A terceira parte do segredo foi escrita por ordem do bispo de Leiria, em 1944. A irmã Lúcia pediu que não fosse revelado antes do ano
de 1960. E perguntaram a ela por quê. E ela disse: eu tive uma intuição, não sei explicar. E finalmente o segredo, terceira parte, foi revelada no ano 2000. Por que que os papas demoraram tanto para revelar esse segredo? Pelo seguinte: havia o risco de manipulação da mensagem, visto que a mensagem se dirige ao campo internacional. Então havia o perigo de grupos facilmente interpretarem, como infelizmente interpretam até hoje, mas o risco era maior. Por isso, o Papa João Paulo II decidiu só revelar no ano 2000. E nós sabemos que o envelope foi entregue ao arquivo secreto do Santo Ofício em Roma. João 23 leu a mensagem e no final ele disse: aguardemos, porque era um tempo bastante difícil de tensão e de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Paulo VI leu em 1965 e decidiu que não era prudente publicar o segredo. João Paulo II pediu o envelope com a mensagem depois do atentado que ele sofreu em 1981. Pensou imediatamente na consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, conforme pedia a mensagem. E ele mesmo compôs uma oração. E a celebração desta consagração foi feita em 1981, na festa de Pentecostes. Eu cito só brevemente um trecho da consagração, que era bastante longa, para vocês verem o que estava por baixo da situação de tensão que havia no mundo. Ó Imaculado Coração, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que se enraiza tão facilmente nos corações dos homens de hoje e que, nos seus efeitos desmedidos, pesa já sobre a vida presente e parece fechar os caminhos do futuro. Da fome e da guerra, livrai-nos. Da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável e de toda espécie de guerra, livrai-nos. Do ódio e do rebaixamento da dignidade dos filhos de Deus, livrai-nos. Dos pecados contra a vida humana, desde os seus primeiros instantes, livrai-nos. De todo gênero de injustiça na vida social, nacional e internacional, livrai-nos. Então vocês veem que a consagração já respira um clima de tensão. Era muito delicada a situação internacional. Então o Papa teve que agir com muita prudência. E no ano 2000, em 26 de junho
do ano 2000, quem fez a interpretação do segredo foi o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI. Era o prefeito da congregação Doutrina da Fé. Quem lê o texto do terceiro segredo de Fátima, diz ele, ficará provavelmente desiludido ou maravilhado diante das especulações. Dois efeitos possíveis: ou ficar muito admirado ou ficar desiludido. E ele explica por quê. O véu do futuro não é rasgado. Vemos a Igreja dos Mártires deste século XX, descrita numa linguagem simbólica de decifração difícil. Por isso, já se aguardava uma revelação catastrófica para o mundo. E aí, o cardeal Ratzinger diz, não se trata de nada disso. Quem espera uma coisa dessas vai ficar desiludido, porque não é essa a intenção do segredo. Por isso, houve muitos boatos e a cabeça de muita gente foi feita já na expectativa de aguardar algo que fosse uma calamidade para o mundo. Aí ficariam muito satisfeitos, está vendo o que vai acontecer? E o cardeal diz, o segredo não tem nada disso. Então, ele explica. Existe na doutrina da Igreja dois tipos de revelação. Uma revelação pública e outra revelação privada. Revelação pública é aquela que é para toda a Igreja e para a humanidade. Por exemplo, os Evangelhos, toda a Bíblia é uma revelação pública, é mensagem de Deus para toda a humanidade. E aí temos que fazer um ato de fé diante da revelação de Deus que se apresenta e apresenta o seu pensamento na Bíblia. Aí a necessidade de um ato de fé da nossa parte. E essa revelação pública termina com a morte do último apóstolo, de São João. Depois de São João, acabou a revelação pública. Acabou a mensagem de Deus. Por isso, não espere nas revelações seguintes acréscimos à revelação pública. Não. Tudo que devia ser revelado por Deus já foi revelado, acabou-se. As revelações particulares apenas vêm explicar um pouco mais aquilo que já está na revelação pública. Não pode ser contra a Bíblia. Se ela for contra a Bíblia, ela não é aprovada. Está contra a fé. Então, as revelações privadas referem-se a visões e revelações após o Novo Testamento. Aqui se deve colocar a mensagem de Fátima. É uma revelação particular. A sua função não é completar alguma coisa que faltou para Deus falar. Deus falou já tudo o que devia falar. Então,
a revelação pública e definitiva de Cristo está encerrada, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa certa época da história, a revelação particular ajuda. Então, repetindo, a revelação pública, a Bíblia, exige um ato de fé da nossa parte. É o próprio Deus que nos fala por palavras humanas. Agora, a revelação privada, ela pode ser acreditada. Se alguém não acreditar numa revelação privada, nem por isso está sendo menos católico. Não, porque é livre. Pode ou não acreditar. Então, se vier alguém dizer, não, eu não acredito na revelação de Fátima, não é nada contra a fé. Agora, se colocar em dúvida o que está contido na Bíblia, aí não, porque aí é um ato de fé da nossa parte. Por isso, a igreja, quando examina uma revelação privada, de alguma aparição, no final, ela não diz, esta é a verdade, não. A verdade é o que está contido na Bíblia. A igreja declara, tal fato pode ser acreditado. Pode ser. Mas se alguém não acreditar, por exemplo, não acredito na revelação de Lourdes, nem por isso é menos católico. Então, a gente distinguir bem o que é a revelação pública, a palavra de Deus, e revelação particular. A revelação privada é preciso ter prudência no seu exame, porque existem muitos casos por aí de aparição, e a igreja não declara imediatamente, pode ser acreditado, não, a igreja vai com prudência. Até agora, Medjugorje está debaixo do exame da igreja. Ah, então não é verdade? A igreja não está falando isso. A igreja ainda está examinando. Porque é preciso ver se a mensagem contida nessa revelação particular, tudo aquilo que Nossa Senhora tem falado, e me parece que diariamente, né? Se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. O gabarito para conferir é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está de acordo? Então a igreja vai dizer, não temos nada em contrário. Se quiserem, podem acreditar. Mas se de repente houver alguma declaração contrária à revelação da Bíblia, não, é falsa. Não pode ser verdadeira. Então a gente deve tomar muito cuidado. Ah, Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora está falando. Calma. Prudência. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, uma coisa é ser pessoa de fé, outra coisa é ser pessoa crédula. Que qualquer coisa vai acreditando. Não, gente. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter uma consciência crítica, primeiro analisar, para depois, então, nós nos pronunciarmos. Então, nós não somos pessoas crédulas, vão acreditando em qualquer coisa que aparece. Não, não é assim. A aprovação eclesial de uma revelação privada diz que a sua mensagem não contraria a fé e os bons costumes. Pode ser tornada pública e os fiéis podem
admiti-la de forma prudente, mas ninguém é obrigado a acreditar. Nós temos um caso, por exemplo, rapidamente. Não sei se já ouviram falar de Nossa Senhora da Revelação. Isso aconteceu na Itália, em Roma, em 1947, com um chamado Bruno Cornacchiola. E vou resumir para não me alongar. Ele era condutor de bondes. Alguns dos nossos já não sabem mais o que é bonde, né? Mas é um motorneiro. Ele era um motorneiro, homem de 34 anos, que abandonou a fé católica. Há 5 anos tinha deixado a fé católica, tornou-se primeiro batista, depois adventista. Tinha 3 filhos. E, numa tarde de folga, ele decidiu levar os filhos à praia, até Ostia. Acontece que perderam o trem. E aí, ele foi fazer um passeio em um bosque que existe no bairro Trefontane, Três Fontes. Trefontane, que fica perto da Basílica de São Paulo Apóstolo. E ali, ele pôs os 2 maiores, um menino e uma menina, para brincarem com uma bola. E o menorzinho, de 4 anos, ficou com ele. E ele estava encarregado de escrever uma prédica na igreja dele contra a virgindade de Nossa Senhora. Então ali ficou mexendo com a Bíblia, né, para provar que Nossa Senhora não era virgem. Enquanto isso, a criançada estava brincando. De repente, os 2 filhos chamaram pelo pai, tinham perdido a bola. Então ele deixou o menorzinho sentado com um gibi na mão, diz: você me espera aqui que eu vou ajudar os seus irmãos. E foi procurar a bola com os outros. E acabou não achando mais a bola no meio daquele mato. E estranhou que o filho menorzinho estava muito quieto, porque ele de vez em quando chamava pelo filho Bruno, e ele respondia: estou bem, estou aqui, eu estou aqui. Mas de repente o filho não respondia mais. Então ele foi ver o que tinha acontecido, se o menino tinha saído do lugar. E quando chegou à gruta onde tinha deixado o menino, que nem batizado era, porque ele tinha saído da igreja, ele viu um menino de joelhos com as mãos postas e olhando para um lugar fixo. E o menino dizia: bela senhora, bonita senhora, bonita senhora. E ele estranhou. Mas o que é? É um fantasma? O que é? O que estão vendo? E chegou perto dele para ver, um menino de 4 anos, assustado, né? E de repente ele viu que os outros 2 também caíram de joelhos.
Mas eles não tinham recebido educação católica. Como é que eles sabiam cair de joelhos e mãos postas? Essa atitude de católico. Não era essa educação dos filhos? E ele ficou muito assustado com o que estava acontecendo. E, de repente, ele vê uma figura de 1,65 m, uma mulher com uma túnica branca e faixa rósea na cintura. E que diz a ele: eu sou aquela que sou na Trindade Divina. Sou a Virgem da Revelação. Tu me persegues, agora basta. Entra no rebanho santo, corte celeste na terra. As 9 sextas-feiras que praticastes, antes de te desviares do caminho da verdade, deves a tua salvação. Deves rezar o rosário diariamente pela conversão dos pecadores e dos incrédulos e pela união dos cristãos. Com esta terra de pecados operarei muitos milagres pela conversão dos pecadores. Para mostrar-te que esta visão é divina e não arte diabólica, como muitos haverão de pensar, eu te dou este sinal. Deves andar pelas ruas e igrejas de Roma, e ao primeiro sacerdote que encontrares dirás: Padre, quero falar-lhe. E se ele te responder: Ave Maria, filho, que desejas? Dirás o que te vier à boca. Este indicará outro sacerdote que receberá a tua abjuração da atual religião e se ocupará de ti. Sê prudente, a ciência renegará a Deus. Quando fores levar a mensagem secreta ao Santo Padre, serás acompanhado por outro sacerdote. E justamente em 28 de abril realizou-se exatamente o que Nossa Senhora havia dito. Ele encontrou um padre, apresentou-se, o padre respondeu com aquelas palavras que Nossa Senhora havia dito, apresentou a outro sacerdote que cuidava de convertidos à igreja, e ele foi preparado para a confissão, a comunhão e a volta à igreja. Hoje existe uma capela naquele lugar e a imagem do tamanho de 1,65 m de Nossa Senhora com o título de Revelação. Mas a igreja demorou muito até a aprovação, para ver exatamente se o fato tinha acontecido, se não era imaginação ou fantasia da parte das crianças ou impressão que ele teve. Por isso, a igreja é muito prudente em declarar uma revelação. Então, imediatamente o povo fica alvoroçado. Nossa Senhora está aparecendo em tal lugar, e Nossa Senhora está falando. Calma, não se deixem levar pela primeira impressão. Espere que a igreja é muito prudente, até ela chegar à sentença final e dizer: não tem nada contrário à fé. É possível se acreditar. Então, são essas revelações particulares que devemos ter muito cuidado. Agora, a parte psicológica das revelações privadas. Vocês vejam, a visão
ela pode ser física, como eu estou vendo a senhora, como eu estou vendo o Joaquim, como eu estou vendo a Carmelina. A visão corpórea de uma aparição a mim. Mas a visão também pode ser no íntimo da pessoa. Porque aqui, eu vendo vocês aqui, vocês também podem ver. Mas a visão apenas no interior da pessoa, o cardeal Ratzinger chama os sentidos espirituais, não os sentidos físicos. Os sentidos físicos são os meus olhos, meus ouvidos, não é? Sentidos físicos. Mas existem os sentidos espirituais. Ver interiormente, então é só os videntes é que vêm, os outros não vêm. Como aconteceu com Fátima. Aquela multidão que estava junto com as 3 crianças não via. Mas os 3 viam a mesma coisa. E o Francisco não escutava a mensagem. Via Nossa Senhora mover os lábios, mas não escutava a mensagem. Depois, as 2 meninas é que contavam a ele o que Nossa Senhora falou. Então, é uma aparição que se dá no interior da pessoa. Por isso, as pessoas que estiveram lá em Fátima, em todas aquelas 6 aparições de Maria, não viram apenas aquele milagre do sol, não é? O sol se movimentando e aterrorizados, porque parecia que o sol ia despencar. E o sol começou a brilhar depois de uma grande tempestade. De repente para a tempestade, mas Nossa Senhora, fora das 3 crianças, ninguém viu, porque a aparição pode se dar apenas no íntimo da pessoa. Como, por exemplo, em Lourdes, a aparição de Nossa Senhora não se deu para todo mundo olhar, oh, Nossa Senhora, não. Apenas Bernadette. Bernadette é que via. E então era no íntimo de Bernadette, com os sentidos espirituais, não os sentidos corporais. Se fosse com os sentidos corporais, todo mundo via. Por isso, há 2 maneiras de aparição. Depois, uma interpretação do segredo de Fátima. A primeira e a segunda parte do segredo foram tornados públicos a tempo. Os pastorinhos tiveram uma visão do inferno, viram a queda das almas, em seguida lhes foi explicado por que tiveram que passar por esses instantes de grande tensão, para suscitar, despertar neles o desejo de salvar almas. Como caminho para alcançar tal objetivo, é indicada a devoção ao coração imaculado de Maria. Entramos agora no terceiro segredo, que é a terceira parte do segredo. Essa terceira parte que ficou reservada e só foi tornada pública no ano 2000, quando o Papa João Paulo II esteve em Fátima e ali o cardeal Sodano, que era o decano dos cardeais, leu o terceiro segredo. Então, eu vou ler
o terceiro segredo. É a Lúcia que escreve, porque nessa época só a Lúcia é que estava viva. As crianças já tinham morrido. Vocês sabem que as crianças morreram muito cedo. Primeiro foi o Francisco, não é? Depois foi a Jacinta. Só a Lúcia é que sobreviveu e veio a se tornar freira. Então, no texto original, o texto original, se vocês quiserem ver, está em Fátima. Está exposto ali, com a letra da Lúcia, e vocês podem ler diretamente. Então, é o que eu vou ler para vocês. Ele é breve e diz assim, vou ler só o essencial. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. E aqui coloco até os erros de português da Lúcia e a pontuação errada dela. Conservaram tudo. Despedia chamas que pareciam iam incendiar o mundo. Tanto assim que ela escreve incendiar, em vez de incendiar. O português dela não era grande coisa. Mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, ela escreve imensa, imensa, que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro, uma espécie de árvore de lá, sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrados de joelhos, ela escreve joelhos, em vez de joelhos, não é? Aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados, que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, uns tras outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, frades e freiras, e várias pessoas seculares, leigos, cavalheiros e senhoras de várias classes sociais. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. O texto original do manuscrito da irmã Lúcia, vocês podem encontrar no jornal
Observatório Romano, de 1º de julho do ano 2000. E a carta está exposta na Basílica de Fátima, de modo que todos podem ver. Este é o terceiro segredo. O resto que falo é fantasia, gente. É imaginação, é vontade de criar ilusão. Então, por isso que eu coloquei verdades e falsidades da mensagem. Porque fora desse texto que a Lúcia escreveu, acabou-se. Não tem mais essas fantasias que inventam por aí. E, infelizmente, até padres divulgam essas notícias catastróficas que não fazem parte do segredo. Tenho aqui uma de um padre, não vou dizer o nome. Então, ele fala: dentro desse contexto físico, material e terrestre do grande castigo, e segundo a profecia de Fátima, a Rússia tem o papel profético de espalhar seus erros pelo mundo, fazer guerras e provocar a aniquilação de nações. A aniquilação de metade do mundo parece ser, no mínimo, bastante radical. Este, porém, não é o aspecto mais terrível do castigo, profetizado e embutido no terceiro segredo de Fátima. Além do iminente confronto nuclear entre as grandes potências terrestres, numa terceira guerra mundial, há também o aspecto cósmico, sobrenatural e divino do castigo, que será enviado do céu por Deus em forma de grandioso choque planetário de um grande astro errante do sistema solar com a Terra. Mentira! Falsidade! Mentira! Não vão atrás dessas bobagens que aparecem a 3x2 na internet. O segredo é só aquilo que Lúcia escreveu. Onde é que está choque de planetas, de astros? Onde é que está? Não fala nesse assunto. Mas o que é mais assustador é o aspecto religioso e espiritual do grande castigo de Deus ao mundo. Olha, eu sou contra a pena de morte, mas às vezes, sabe? Não é por nada. Mas é só uma amostra para vocês verem. Agora, vou aproveitar para explicar essas imagens que os videntes viram, as 3 crianças, para explicar então o que significa cada uma dessas imagens. Não tem nada de terror. Vamos examinar as diversas imagens aí figuradas. Primeiro, o anjo com a espada de fogo à esquerda da Mãe de Deus lembra as imagens que aparecem no livro do Apocalipse. Ele representa o anjo, o juízo que pende sobre o mundo, a possibilidade que este acabe reduzido a cinzas, hoje não aparece mais como fruto da imaginação ou de um filme de ficção. Não que Deus reduza a cinzas o mundo. Deus ama aquilo que cria. Tudo que sai das mãos de Deus é por amor. Então Deus não destrói o que Ele faz, o que Ele cria. Impossível. Agora, acontece que, infelizmente, existe a possibilidade do homem destruir o mundo. Aí é que está. Não é da parte de Deus. E o homem preparou, com as suas invenções,
a espada de fogo. Por exemplo, a ameaça de uma guerra nuclear. Quais os efeitos? Quais as consequências? É isso que está chamando a atenção. O que infelizmente o ser humano pode causar. Não Deus, não Deus. É um alerta então para o ser humano. Por exemplo, aquele maluco do presidente da Coreia do Norte, não é? Com a experiência que está fazendo, é de assustar. Imagina essas armas na mão de um doido, como é ele, no megalomaníaco, um ditador que impõe sua vontade. É um risco muito grande. Então, isso é que simboliza o anjo. Então, não é castigo de Deus, mas é o homem se castigando. Esse é o grande risco que nós corremos. Ou seja, a situação do calor, do frio, as geleiras, o que está acontecendo. O homem está brincando com a natureza e a natureza se vinga, hein? Então, não é a mão de Deus, é a mão do homem, do ser humano. É um alerta, cuidado, cuidem da natureza. Aquilo que o Papa insiste tanto, a criação nos foi dada não para explorar, mas para administrar, para o bem das pessoas, e não para a destruição das pessoas. Por isso, esse anjo aí não tem nada da mão de Deus. É um alerta para cuidado com a mão dos homens. Cuidem da criação que é oferecida por Deus a nós, para nós administrarmos. Nós somos os encarregados e sentirmos a responsabilidade que Deus nos colocou nas mãos. Segundo, está claro até aqui, né, gente? Então, como diz aquela freira, eu estou sendo claro? Porque quando a gente pergunta se está sendo claro, a gente está duvidando da inteligência das pessoas, né? Deixa eu ver só o horário. Não, estou dentro do horário ainda. Segunda explicação. A visão mostra a força que se contrapõe ao poder da destruição. Você diz que ao lado do anjo com a espada, a ameaça sobre o mundo, aparece um brilho. E nesse brilho, quem aparece? Nossa Senhora. Então, o brilho da Mãe de Deus. A visão não é uma representação do futuro, de forma imutável, irremediável. Como aquele padre disse que é o fim do mundo, é a grande ameaça. Não falo. Mas, precisamente o contrário, é mobilizar as forças da mudança em bem. É conseguir convocar a humanidade em vista de uma cruzada para o bem e preservar a criação. É um alerta para uma tomada de posição. Significa cuidado, prudência. Por isso, não há razão para aquelas explicações catastróficas do segredo. Não se fala de nenhuma catástrofe. A visão fala dos perigos e do caminho para se salvar deles. Então, quando vocês, mães, falam para os seus filhos, cuidado, hein? Cuidado quando atravessar uma rua, porque o carro pode pegar. Vocês estão querendo que o carro pegue a criança? Não, é um alerta, o carro pode pegar.
Assim também, essa representação do anjo é o que pode acontecer à humanidade se a humanidade não tomar juízo. Se a humanidade continuar a brincar com a natureza. E apenas alguns grupos explorarem a natureza em prejuízo de parte da humanidade. Terceiro, 3 sinais aparecem: uma alta montanha, uma grande cidade meio em ruínas e uma grande cruz de troncos toscos. A montanha e a cidade são o lugar da nossa vida humana, da nossa convivência. É onde nós vivemos, é o nosso mundo. E ao mesmo tempo, o risco de destruições pelas quais os homens aniquilam a obra do próprio trabalho. Basta olhar as ruínas de Alepo, na Síria. O que está acontecendo na Síria, no Oriente Médio? É de assustar ver o que sobra daquelas cidades. Lugar de convivência, lugar para viver as pessoas, lugar da habitação dos homens e mulheres. E aqui estão reduzindo esses lugares. Então, não é algo catastrófico, é algo que a catástrofe está acontecendo. Está aí. É só acompanhar o noticiário. E a gente está vendo. A ambiguidade da atividade humana. O homem pode ser um agente construtor e agente destruidor. Está nas nossas mãos. Essa é a realidade da vida. Tanto pode construir, como pode destruir. Então, essas ruínas de cidade é aquilo que pode vir a acontecer. E está acontecendo já no nosso mundo. A gente vê a situação atual dessas guerras. O Estado Islâmico, o que está fazendo? No topo da montanha está a cruz. Vocês vejam, quando se fala do anjo com a espada, Nossa Senhora. Agora que se fala da montanha e cidades semi-destruídas, a cruz. Logo aparece a solução, a salvação. A cruz, meta e orientação da história humana, ergue-se como sinal. A cruz é um sinal de miséria, porque o que é a cruz em si? A cruz é um instrumento de suplício. A cruz era para castigar os piores criminosos. A crucifixão era reservada para os escravos e os piores malfeitores. Mas, por outro lado, depois que pela cruz passou o Cristo, a cruz mudou. A transformação, e ela se tornou um símbolo de doação. De tal modo que quando nós olhamos para uma cruz, a nossa primeira ideia, vejam o quanto ele nos amou. Então, aquilo que o movimento do Cursilho de Cristandade costumava dizer, Cristo morreu de braços abertos para que nós não vivêssemos de braços cruzados. Então, é a doação dele. É dizendo, é tudo que eu tinha para dar para vocês. Até o último suspiro, a minha vida. Então, a passagem do Cristo pela cruz muda completamente a visão da cruz, um instrumento de suplício, de castigo. Passa a ter outra visão
o que não aconteceu com os outros instrumentos. Quem é que vai colocar na parede da sua casa o símbolo de uma forca? Quem é que vai colocar uma pintura de uma cadeira elétrica? Porque, claro, esses instrumentos não foram purificados pela passagem do Salvador. Então nós veneramos a cruz, porque pela cruz passou o Redentor. E é por causa do crucificado, não por causa da cruz. O crucificado é que santificou a cruz. E aparecem ali pessoas, outro sinal. O bispo vestido de branco, como diz os pastorinhos, nós tivemos pressentimento que era o Papa. Outros bispos, sacerdotes, religiosos, frades, freiras e, finalmente, homens e mulheres de todas as classes e posições sociais. A visão mostra o caminho da igreja como uma via sacra, ladeado de violência, destruição e morte. Por exemplo, quantos mártires agora no Oriente Médio? Quantos cristãos com a cabeça decepada? Quantos cristãos crucificados? Os mártires não são dos primeiros tempos da igreja, quando eles iam para aquelas grandes arenas e entregues às feras. Hoje existem outras feras, com o mesmo poder de destruição, tirando a vida. Então, o pedido do Papa. Certos países estão ficando vazios de cristãos. Não são muitos, mas estão ficando vazios por causa da perseguição aos cristãos. E, quer dizer, existiram mártires e existem mártires hoje. O Papa João Paulo II mandou fazer um levantamento. E no final ele disse: o século XX teve mais mártires do que 19 séculos anteriores. O número de mártires cristãos no último século foi maior do que a soma de todos os séculos anteriores. Então, a mortandade é que, infelizmente, não é assunto para os nossos jornais, para as nossas televisões. Não se fala, faz-se silêncio. No entanto, é uma realidade. Por isso que a voz do Papa parece uma voz solitária falando. Por isso o esforço dele, indo a vários países de maioria não católica, para conseguir a conciliação, a paz, o entendimento. Religião não deve ser instrumento de luta. Não deve ser a razão de uma oposição de morte ou vida. Não. Cada religião deve ter por princípio o respeito à vida. Pouco importa qual seja a religião, mas o respeito à vida deve existir. É o que ele está pedindo e tentando em todos os lugares onde ele vai. Então, continuando. É a imagem da história de um século inteiro, o século XX como o século dos sofrimentos e perseguições à igreja, como o tempo das guerras mundiais. Vocês vejam, no século passado, século XX, tivemos 2 grandes guerras, hein?
a Guerra de 14 e a Segunda Guerra Mundial, que causaram uma devastação impressionante. E de muitas guerras locais. Ainda hoje, quantas guerras locais existem? O terrorismo não é uma guerra contínua? Destaca-se aí, nessa visão, a figura do Papa. Na visão também, o Papa é morto na Estrada dos Mártires. O fato de o Papa João Paulo II não ter morrido no atentado de 13 de maio de 1981, vocês vejam, foi bem no dia 13 de maio, comemorando o Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de maio de 81. O fato dele não ter morrido foi por intervenção da mão de Nossa Senhora. Ele reconhece que só pode ter sido a mão de Nossa Senhora que desviou a bala. Porque o próprio presumido assassino não sabe explicar por que a bala não atingiu o objetivo que ele visava. Porque estava certo que era para matar. Ele não sabe explicar. Por isso que ele perguntou na visita a João Paulo II lá, à prisão, né? João Paulo II foi visitá-lo, em forma de paz. Ele perguntou, mas o que é essa Fátima, hein? E aí João Paulo II teve que explicar para ele o que era Fátima. Desviou a bala para que não matasse. A fé e a oração são forças que podem influir na história. Por isso que quando o Papa estava no hospital, no Gemelli, lá em Roma, ele pediu que fosse levada para ele a carta, o terceiro segredo. E ele abriu ali, no leito, e leu a carta. E ele disse, sou eu. Quem está descrito aqui sou eu. Tanto assim que a bala que foi extraída dele, hoje está incrustada na coroa de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Então a gente vê, tem a coroa e no centro, pendendo, está a bala. O sinal que foi um milagre de Nossa Senhora impedindo a morte dele. Por fim, a visão mostra os anjos que recolhem da cruz o sangue dos mártires e com este sangue regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o sangue dos mártires são vistos juntos. O martírio das pessoas se realiza solidariamente com a paixão de Cristo, identificando-se com eles. Aquilo que Cristo disse, Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Tudo aquilo que fizerem a um dos meus, é a mim que estão fazendo. Ele toma como se fosse coisa sua, tudo o que acontece com as pessoas. Por fim, a visão mostra os anjos... já li. Chegamos assim à última pergunta. O que significa no seu conjunto, as três partes do segredo, o segredo de Fátima? O que esse segredo diz a nós? Qual é a mensagem para nós? Em primeiro lugar, os acontecimentos referentes à terceira parte do segredo
pertencem ao passado. Já aconteceram. Então, nada de ficar imaginando fim de mundo e que os planetas vão se chocar. Já aconteceram. Todos esses fatos já aconteceram. Quem estava à espera, diz o cardeal Ratzinger, quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo deve ficar desiludido. Que pena, não vai acontecer. Infelizmente tem gente assim, que chora porque como é que a gente vai ficar? Não vai ter fim de mundo. Aí, do que eu vou reclamar? Do que eu vou chorar? Tá faltando. Não vai ter aquelas 3 noites de escuridão que precisa comprar vela. Os fabricantes de vela que fazem propaganda. Fátima não pretende matar a curiosidade nossa, como, aliás, a fé cristã em geral. Até, vocês se lembram, há um trecho do Evangelho que pergunta a Jesus: são muitos os que se salvam ou são poucos os que se salvam? Pergunta tola não tem resposta. Jesus não dá resposta. Jesus diz: cuidem antes de se salvarem. Porque se Jesus respondesse: são muitos que se salvam. Então tá bom, vou continuar a minha vidinha, eu faço parte dos muitos, eu também vou. Se Jesus falasse: são poucos, não vou ter salvação. Então deixa eu aproveitar essa vida. Matar a curiosidade não ia ter efeito nenhum. Dava tudo na mesma. Jesus pega e diz: cuidem de se salvarem. Se são muitos ou são poucos, não é da competência de vocês. E o que permanece é a recomendação, a oração como caminho para a salvação das almas. E no mesmo sentido, o apelo à penitência e à conversão. E sobre a penitência eu gostaria de dizer uma coisa. Penitência, gente, não é masoquismo. Então, eu vou arranjar uma maneira de sofrer. Vou botar umas pedrinhas no meu sapato para ficar com o pé sempre doendo, né? Quando eu andar. Eu vou amarrar uma corda na minha cintura para ficar sempre, quase sem poder respirar. Os pastorinhos não caíram nessa bobagem. As crianças não caíram. Qual foi a penitência dos pastorinhos? Aceitar aquelas situações que contrariavam a vontade deles. Por exemplo, gente, não foi fácil a vida dos pastorinhos. Aqui no livro de memórias da irmã Lúcia, ela conta que, para desmentir que ela tinha visto Nossa Senhora, porque a vizinhança falava, e vocês imaginem vizinhança da aldeia. E por que Nossa Senhora apareceu para sua filha e não apareceu para a minha? Porque a minha... E agora, vocês estão... Importante, né? A filha de Nossa Senhora. Vocês sabem o que é a língua comprida, não é? A língua mata muita gente, viu? A língua não tem
fio, mas ela corta, hein? Então, e gente que chegava de Lisboa para ver as crianças e falar com as crianças, não sei o que lá. E os pais ficavam atormentados com aquilo. Por isso, a mãe da Lúcia queria que ela desmentisse, que não era verdade, que era brincadeira. E ela apanhava de cabo de vassoura. A pedagogia portuguesa, né? Então, assentava uma tareia, como eles dizem, uma tareia é uma surra, não é? Então, apanhava com um cabo de vassoura. Então, a penitência que ela aceitava. A Jacinta fugia das pessoas que chegavam da cidade para querer olhar para ela e querer saber curiosidades da aparição. Ela fugia para o bosque. Depois, as crianças, primeiro o Francisco, depois a Jacinta, foram internados no hospital Dona Estefânia, que fica em Lisboa. E nesse hospital ficava distante da casa deles. E eles ficavam sozinhos. E eles ofereciam a solidão como penitência, como sacrifício. Então eram todas aquelas situações que contrariavam a eles, que eles ofereciam. Não que eles iam procurar, mas faziam oferta a Deus, como eles falavam muito, pela salvação dos pecadores, pela salvação dos pecadores. Então eles tinham muito essa sede, a salvação dos pecadores. É preciso aguentar, é preciso suportar, pela salvação dos pecadores. Então eles entenderam bem o que diz o Evangelho. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia. Não é ficar procurando, tem uma cruz aí para eu carregar? Não é isso. É aproveitar aquelas situações que são contrárias, que nos contrariam. E a gente suportar com paciência, com resignação, sem queixa, sem lamentação. Isso é a penitência. Saber levar a vida, tanto os momentos bons, como aqueles momentos não bons, e oferecendo a Deus pela intenção. Isso que eles viveram. Temos uma outra palavra-chave do segredo. O meu coração imaculado triunfará. Isso é que Nossa Senhora prometeu. O meu imaculado coração triunfará. Significa que um coração voltado inteiramente para Deus é mais forte que as armas de fogo. A mensagem do terceiro segredo é uma mensagem de confiança no Cristo que venceu o mundo. Por isso, nenhuma mensagem até agora teve o alcance da mensagem de Fátima, porque falava de assuntos do mundo. Imagina aquelas crianças, o que aquelas crianças sabiam da Rússia? O que era a Rússia para aquelas crianças? Sei lá, acho que fica lá depois de Lisboa. Que entendimento pode ter de Rússia? Então, quando elas falam, a Rússia se converterá, é coisa que elas receberam. Elas não podiam inventar isso, porque não sabiam. Eram analfabetas, as crianças, as três. E não iam à escola, porque tinham que cuidar do rebanho. Então não tinha escola. A Lúcia só foi aprender quando ela se tornou freira. Aí que ela foi alfabetizada. Então aquelas crianças morreram analfabetas. Então que conhecimento tinha?
do tamanho de um ovo, né? Então a gente criança falando da Rússia, que a Rússia haverá de se converter, que a Rússia espalhará os seus erros, as suas ideologias. Então, é coisa que está fora do alcance dessas crianças. Então, é mensagem que chega. E, rapidamente, gente, eu não posso deixar de falar. Vocês vejam, em 1914, Nossa Senhora prevê uma segunda guerra, pior que a anterior, a de 14. E essa segunda guerra provocou 50 milhões de mortes. Aconteceu ou não aconteceu? Nossa Senhora de Fátima fala em julho de 1917 da Rússia e de seus projetos de espalhar seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. Aconteceu ou não aconteceu? E estava apenas começando, hein? Em 1917, estava começando a Revolução na Rússia. Então, falar das consequências da ideologia. Os países caíram debaixo da cortina de ferro. Foram mortos 40 mil sacerdotes e religiosos da Rússia. 60 mil igrejas e capelas foram fechadas. Por fim, Maria prevê a consagração da Rússia à Virgem Maria, a ela, pela boca do Papa, unido aos bispos. E de fato aconteceu em 25 de março de 1984. Vocês vejam, em 84 o Papa fez essa consagração e os bispos acompanharam essa consagração. E veja só, de acordo com a promessa de Maria, a essa consagração se seguiria a conversão da Rússia. Efetivamente, um ano depois, em 85, sobe Gorbachev e deslancha a perestroika, a qual leva à conversão ideológica e institucional da Rússia. Aconteceu ou não aconteceu a queda do comunismo? Está vendo? Fatos falados em 1917. Como eles se verificaram. Então, a palavra realmente aconteceu. E aquelas crianças não podiam falar só do próprio conhecimento dessas coisas. Não tinha televisão naquele tempo. O rádio não existia lá para eles. Jornal, não sabiam ler. E dentro daquela aldeia, que conhecimentos tinham internacionais? Conheciam, quando muito, o próprio rebanho, o lugar de pastagem, só isso, nada mais. Então, vocês vejam que esse terceiro segredo de Fátima, como disse o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, para alguns é motivo de admiração. Que bom saber tudo isso. Para outros, motivo de desilusão. A calamidade não vai acontecer. E aí, como é que eu vou ficar? Por isso, há aqueles que continuam na internet e vão colocando coisas a mais, como aquilo que eu li. Então, esta é a situação. Então, o segredo de Fátima é muito simples, gente, muito simples. E é um fato passado. Agora, é de admirar
que isso foi entregue às crianças, e as crianças puderam falar isso para o mundo. Uma mensagem para o mundo. Não foi só para Portugal. Porque a conversão foi não só da Rússia, mas a conversão foi do próprio Portugal. Porque Portugal precisava de uma conversão, viu? A situação de Portugal não era nada de cheirar bem, não. Vocês têm uma ideia, só cito algumas coisas. Em agosto de 1917, os liberais e maçons prepararam um comício no mesmo local das aparições, que acabou fracassando. Em fins de setembro, as mesmas forças organizaram uma procissão paródia em Santarém, ostentando objetos roubados à Cova da Iria, fazendo palhaçada das aparições. Logo após a última aparição, em 22 de outubro, os adversários de Fátima profanaram o lugar das aparições, destruindo a azinheira sobre a qual aparecia Nossa Senhora. Mas acontece que foram tão inteligentes que arrancaram a azinheira errada. A azinheira da aparição ainda está lá. Pouco depois, em 1922, a capelinha das aparições foi dinamitada. Essa é uma nova capela. A primitiva, ela foi dinamitada, reduzida a ruínas. Veio em seguida uma série de proibições legais e de repressões policiais contra as peregrinações à Cova da Iria. A expulsão dos jesuítas e a expropriação dos bens dos religiosos em 1910. A proibição de cerimônias religiosas fora dos templos. Nada de procissão, não podia haver. A repressão à imprensa e aos movimentos católicos. Eram proibidos os católicos de se reunirem. A proibição de vários costumes religiosos, como o uso da batina, o toque dos sinos, os juramentos religiosos, a presença do exército e da marinha nas cerimônias religiosas, a supressão dos dias santificados, Natal, Páscoa, acabaram com tudo, do ensino religioso nas escolas, da Faculdade de Teologia e de Direito Canônico em Coimbra, o não reconhecimento da validade civil do casamento religioso, a laicização das missões católicas ultramarinas, a necessidade do consentimento do governo para a publicação de documento dos bispos e até do Papa, a instituição de cerimônias religiosas imitando as cerimônias católicas. Portugal também precisava, viu, de uma conversão. Então não só o mundo, Portugal também. Deixei de propósito, falando logo do terceiro segredo, porque eu sabia que não ia conseguir falar tudo que eu tinha preparado. Então, não quero abusar do tempo com vocês. Se tiver alguma pergunta que eu souber responder, espero que vocês vão sair com a cabeça bem iluminada, sabendo explicar para os outros. Não é nada disso. Não.
pelo menos temos aqui uma semente. Não é o mundo todo, mas a gente planta, a gente procura semear semente. A gente não semeia árvore, semeia semente. Então, agradeço a atenção de vocês, a paciência, e conseguiram não dormir. Essa é uma grande coisa, viu? Uma grande coisa. Então, muito obrigado a vocês. Nós queremos agradecer ao senhor, Paulo, pelo constante apoio que nos dá e por essa brilhante palestra que o senhor proferiu a nós. Tá? Mais uma vez, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Passa. E, gente, nós vamos fazer o sorteio agora da Sagrada Família, que ela é a Sagrada Família, mas é uma imagem peregrina, porque afinal ela fica com vocês. A gente faz o sorteio, vocês levam para casa e no outro mês vocês entregam e vai para outra pessoa. Tem mais alguém para colocar? Todos assinaram, todos pegaram o número? Não, não. Esse não. Para todos aqui. Queremos agradecer também ao Alfredinho e à Verinha, que nos apoiaram. Tá? Muito obrigada. A Sagrada foi boa, deixa eu virar para cá. Por coincidência, na segunda-feira eu estarei em Portugal. Olha só. Então eu peço que tire outro número para a Sagrada Família continuar na outra família. Outra hora, outra oportunidade, eu terei a família a Sagrada Família. Vai falar o número? 315. Aqui, eu já passo a caixinha. Deixa eu trazer. Todos em pé para fazermos a oração final. Queremos agradecer mais uma vez a todos presentes, em especial ao Felipe Alves que veio conferir essa palestra e toda a nossa família. Alguma intenção, gente? Agradecimento. Eu quero saúde para mim. Eu estou breve a fazer uma cirurgia. Pela Paulinha. Meu marido. A nova capela de Nossa Senhora de Fátima, nós inauguramos ontem lá, na beira da igreja do Guarapiranga. Pelo meu sobrinho, que está internado, não está internado, eu de saúde, Os dirigentes, por favor. Pelo Dedé, muitos conhecem o Dedé, tá vendo?
que teve uma operação bastante grave, né? Fátima, explica aí. Ele tinha um problema muito antigo de intestino, ele entupia e acabou dilatando muitas vezes, né? E essa dilatação das veias do intestino fizeram com que ela ficasse laceada, enfim, esse laceamento acabou provocando o apodrecimento dessas veias, não é veias, Artérias. do intestino. Ele teve que fazer a remoção de todo o intestino grosso, está só com o intestino fino, e ele está com uma bolsa, muito provavelmente vai permanecer com ela, e estamos cuidando dele aí. Rezem por ele. Ele está no hospital? E pelo Zé. O Zé é aquele rapaz que a gente via muitas vezes na rua, e era coroinha também, não é? Graças a Deus o Ferrótimas conseguiu um lugar para ele no Dom Orione, na Raposo Tavares. Então ali ele está sendo cuidado e já nos mandaram fotografia dele ajudando a missa lá. E se Deus quiser, vão começar com exercícios de fono, porque ele é capaz de vir a falar. É falta de exercício, ele não pode falar, porque ele entende as coisas, só não consegue se expressar, não é? Então é possível que venha a vir a falar. E vamos rezar também pelo Papa, que estará em Fátima agora, não é? E que ele vai levando todas as intenções do mundo para os pés de Nossa Senhora. Eu vou terminar. Só um último aviso, sábado, 19h30, nós teremos a missa solene dos 100 anos de aparição de Fátima. Desejamos a todos um bom retorno para suas casas. Estamos numa casa mariana dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Coloquemos Maria à frente da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Carmo e de Fátima, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E não podia esquecer, na sexta aparição de Nossa Senhora em Fátima, foi a última aparição, ela apareceu vestida como Nossa Senhora do Carmo. Tanto assim que a Lúcia reconheceu, é Nossa Senhora do Carmo, porque na paróquia de Fátima existe uma imagem, eu fui lá ver, existe uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. E ela falou, é como a santinha que tem na paróquia, segurando umas coisinhas na mão, escapular. Nossa Senhora do Carmo não deixou de estar presente também ali em Fátima. Senhor Deus Todo-Poderoso, olhai esses vossos filhos e filhas, devotos de Nossa Senhora, que a sua proteção materna se estenda a todos e seja uma fonte de bênção para eles
e para todas as suas famílias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus acompanhe até suas casas.